sobre essa ação. Desde quando começou essas manifestações, a gente tem tomado as decisões juntos. Aliás, agradecer à Câmara, que aprovou um projeto que mandamos em tempo recorde, vou inclusive sancionar a lei hoje, que é uma lei que autoriza o município, não só nesse momento, mas consolida uma política que nós já tínhamos feito aqui, né, secretário Pedro, que é a possibilidade, Araújo também está aí, que vou ver, que é a possibilidade da gente comprar as diárias de parte de folgas dos nossos guardas patrimoniais e guardas municipais. Isso já vem acontecendo há muito tempo, nos dá uma musculatura maior, a gente compra parte dessas folgas ou das férias desses nossos profissionais. Isso tem ajudado muito a nossa Secretaria de Segurança. E agora a Câmara aprova, eu me aconselhei aqui com o Garcês antes de fazer a lei, falei com outras pessoas da possibilidade, da adesão. Aprovamos a lei também que nos dá a possibilidade de comprar parte das diárias, das folgas dos policiais militares, policiais civis, dos agentes de segurança penitenciária, claro, aqueles que tiverem disponibilidade para isso, apesar de que nós precisamos fazer um convênio com o governo do Estado para poder, são servidores estaduais que precisam, evidentemente, estar amparados por uma lei estadual que o governo do Estado está providenciando. Bom, sobre a ação específica, eu conversei com a secretária Márcia, esse desafio, nós temos 31 mil crianças só na rede municipal. A gente vem tomando todas as medidas, né, Renato, que são possíveis desde o início dessas manifestações. E aí, no decorrer desses dias, surgiu aí uma onda de insinuações, determinando que o dia 20 poderia ser um dia de algumas ações que pudessem tirar a nossa paz. Nós resolvemos, então, fazer uma ação ao inverso. Aliás, uma ação muito necessária, não só para esse momento, mas ela tem que ser sempre. Aliás, a nossa campanha diz que é um dia, a vida inteira pela escola. Porque a escola é o maior patrimônio que nós temos no município. A escola onde estão as nossas crianças, nossos bebês, os nossos adolescentes, os nossos jovens, quando chegam no ensino fundamental. Então, há necessidade não só do poder público, não só da força de segurança, mas há necessidade do envolvimento maior dos pais. E aqui é uma fala respeitosa, a gente sabe que a escola, além de didática, ela tem uma outra função que é inclusive social, cuidar das crianças enquanto os pais têm outros a fazer. A gente tem consciência disso. Mas nós descobrimos lá na pandemia a importância que a escola tem. E novamente nós estamos descobrindo agora a importância que tem dos pais conhecer a escola por dentro, não só o portão. Onde o filho fica, o que ele come, o que ele faz, qual que é a infraestrutura que tem, a escola tem segurança, mais ou menos. Então a gente decidiu então, nesse dia 20, fazer um dia de amor à escola, um dia de conhecimento à escola, um dia de descobrimento, inclusive, das possíveis falhas que tem. Nós não queremos esconder nada, nós queremos abrir a infraestrutura que nós temos das escolas municipais para que os pais conheçam. Então, nesse dia 20, nós estamos convidando os pais para aqueles que têm possibilidade de ficar um período na escola. Nós estaremos lá, todos os nossos secretários, nossos servidores que têm condição, vai estar também durante o dia nas escolas, e a gente estará abrindo de uma forma organizada, a secretária Márcia pode complementar depois, através de convite, pessoas que estão recebendo o bilhete para ir para a escola, aqueles pais que não podem ir, de repente alguém que autorize, nós vamos, evidentemente, monitorar. Para dar um pouco mais de tranquilidade, eu fiz esse pedido aqui, a Polícia Civil, que está aqui, o Rubens, que representa toda a nossa belíssima Polícia Civil. Falei com o Tatibana e com o Cícero, que é da Polícia Militar, o comandante Tatibana que estava no comando nesse momento, e também com o nosso Garcês, que é do 5º Comando, para que a gente, nesse dia, todos nós possamos priorizar essa chegada nas escolas. Então, é isso que eu tinha aqui a dizer. Quero passar a palavra para a Márcia, para que ela possa explanar um pouquinho sobre o dia a dia das escolas,
Nós tivemos reuniões com as diretoras, depois que explanar, a gente fala da parte de segurança pública. Bom dia a todos que estão aqui presentes. É realmente um momento bastante importante na quinta-feira para estarmos trabalhando o fortalecimento da segurança, o papel da família, o papel da escola em prol da cultura da paz. Estamos organizados com diversas ações em todas as escolas municipais, os centros municipais de educação infantil, que são 120, e também estamos organizando todos os serviços privados que fazem parte do sistema municipal de ensino, que são mais 24. Então, todas as instituições concomitantemente estarão trabalhando ações em que as famílias vão estar indo no espaço escolar, um momento de conhecer a proposta pedagógica mais aprofundada, de estar junto nesse momento que realmente requer a atenção de toda a sociedade na proteção de nossas crianças. Da mesma forma que não é um momento apenas para estar lá, mas sentir, participar, ajudar e colaborar com todo esse processo. Trata-se de um momento único que nós temos que realmente nos unir cada vez mais, família, escola e comunidade, assim como o poder público e as famílias, em prol da proteção de nossas crianças. Presidente Alessio. Bom dia a todos. Prefeito, estamos aqui para mostrar a nossa união, executivo, legislativo, as forças de segurança. É um momento difícil, mas Cascavel, graças a Deus, não tem ocorrido nada que possa ocupar aí as páginas nacionais. E esse dia será um dia de esperança, um dia de abertura, de mostrar o fortalecimento do poder dos pais nas escolas que são bem cuidadas, preparadas. Quem acompanha a administração do prefeito Paranhos sabe a evolução, junto com a secretária Márcia, desde 2017, a valorização das escolas do nosso município. Estamos juntos para que o dia 20, 21 e os demais dias do município de Cascavel possam ser dias de paz e de envolvimento de todos para o bem daquilo que nós temos de melhor, que são os nossos filhos, o futuro da nossa cidade, da nossa nação. Estamos juntos. Obrigado, prefeito. Obrigado. Nosso vice-prefeito Renato, que tem nos ajudado, fiz um convite especial para que o Renato acompanhe toda essa movimentação, porque é uma preocupação não do prefeito Paranhos, é uma preocupação da administração e, evidentemente, de toda a nossa população. Obrigado pela presença de todos. Essa é uma ação que fere, machuca toda a sociedade, como todos os dias aí. Que bom o prefeito Paranhos, o Alessio, o nosso presidente da Câmara, e toda a equipe está envolvido para realmente combater o que mais nos preocupa, que é ferir criança e ferir o ser humano. Obrigado a todo o nosso sistema de segurança, Garcês, Patibana, Rua, enfim, a todos. E parabéns, prefeito, por essa vigilância absoluta, né? Esse é o dever que mais nos preocupa. Meu Deus, né? Ninguém quer estar na pele dos pais, que conheceu essa grande tragédia em Blumenau. Isso é um sinal de alerta, e eu vejo que, liderado pelo nosso prefeito Paranhos, a cidade de Cascavel está em alerta para combater o bom combate. Obrigado a todos. Obrigado. Eu vou abrir a palavra, então, para que a imprensa possa falar com os nossos comandantes aqui da segurança, né? O Rubens, o Patibano, o Garcês, o Pedro, que é o nosso secretário municipal, e também o Araújo, que nos dá a honra aqui da presença do nosso corpo de governo. Bom, prefeito, se me permite, eu quero dirigir a indagação inicial ao senhor comandante Coronel Garcês, que sob sua égide, diante do Comando Regional de Polícia Militar, há dezenas de municípios. E a sociedade, como a comunidade em todo, tem uma grande confiança exatamente pela preparação da Polícia Militar, que tem inclusive em seus quadros a Polícia Secreta. Qual é a dimensão dessa sua preocupação, naturalmente, que se transforma em tranquilidade e confiança na comunidade escolar, especialmente nesse momento crucial em que as crianças poderiam ser o alvo? Por favor, coronel. Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta, do Júnior. O 5º Comando é responsável por 94 municípios, região leste e oeste, com sede aqui em Cascavel.
Estamos, por ordem do governador, do secretário de Segurança Pública, todo o efetivo do 5º Comando Regional, que envolve 7 batalhões, estamos 100% empenhados na segurança das crianças, na segurança dos colégios. Nossa prioridade hoje é preservar a vida dos alunos que frequentam as escolas municipais, escolas públicas estaduais e também escolas particulares. Nós vamos atender todos na medida do possível. Não estamos medindo nenhum esforço, todos os esforços estão direcionados para prevenir qualquer ação. Nesse sentido, só para os senhores terem uma ideia, só em Cascavel, nós temos, em média, todo o curso de formação de praças, que são, em média, 200, e mais o corpo coordenador, né, com o capitão Tavares e toda a sua equipe, empenhada no dia 20. Aliás, nós estamos empenhados já faz tempo, inclusive eu quero agradecer aqui o Dr. Pedro, que já participou da reunião conosco, e todas as demais ações que, quando ocorreram, teve que ter alguma intervenção, o nosso setor de investigação, junto com a Polícia Civil, com o Dr. Rubens, nós fomos pontuais e conseguimos monitorar e evitar qualquer tipo de problema. Entendo que estamos passando por um momento difícil, mas eu gostaria de tranquilizar a população que todas as autoridades de segurança, juntamente com o prefeito e com as autoridades do legislativo também, nós estamos focados. Então eu quero que todos que estão nos assistindo, pais, crianças, mães, parentes e professores, fiquem tranquilos que a Polícia Militar e a Polícia Civil está fazendo tudo o que é possível para proporcionar uma segurança para todos. Principalmente agora, no dia 20, que todos os quartéis da Polícia Militar do Estado do Paraná, todos, eu sou comandante aqui do CRP, mas eu vou falar que em todo o Paraná, por ordem do governador, estará fechado. Todos, do soldado mais moderno ao oficial mais antigo, todos estarão na rua proporcionando segurança para os alunos, pais e professores. Comandante, existe um plano, porque nesse momento de apelo, né, a gente sabe da preocupação das autoridades em cobrir justamente essa ação que começou em Cascavel, nos colégios e nas escolas. Mas existe um plano para que essa ação se torne permanente? Daqui a pouco esse apelo passa, né, e os policiais já não são mais tão vistos assim nos colégios, os guardas nas escolas. O plano para essa situação ser permanente existe? Bom, o foco agora são os colégios. Obviamente que não vamos esquecer dos outros setores da segurança pública também. Afinal de contas, estamos trabalhando 24 horas. Com relação à sua pergunta, obviamente que é uma nova situação que ocorreu no Brasil. Os 399 municípios do estado do Paraná estamos sempre atentos. Lá temos, por exemplo, um batalhão que cuida só disso, que é o DPEC. Então tem várias ações sendo desenvolvidas de uma forma estratégica, e é óbvio também que nós não temos condições de colocar todo o efetivo da Polícia Militar por um bom longo tempo de trabalho nesse sentido. Obviamente que a segurança nos colégios continuarão sendo focadas, ficarão atentas, até mesmo porque nós monitoramos tudo junto com a Polícia Civil pelo nosso setor de informações. Por isso, a participação importante de quem? Dos professores e dos pais, para poder monitorar eventuais adolescentes, crianças, que possa ser um potencial ameaça à segurança de qualquer criança. Secretário Pedro, a gente poderia responder sobre isso também, na questão das escolas, né? Assim como a gente sabe que o efetivo da Polícia Militar do Paraná não consegue cobrir todos os colégios, né, de forma permanente por um longo período, na Guarda Municipal e na Patrimonial, eu acho que é semelhante, secretário, mas existe algum plano para tentar fazer com que essa ação se estenda por o maior tempo possível? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Antes de responder a sua pergunta, eu só gostaria de enfatizar duas coisas aqui. A importância da imprensa em todas essas ações. Eu entendo que parte do que está acontecendo, não estou me referindo à imprensa, à mídia aqui, mas à mídia, as mídias sociais. Então, parte disso que está acontecendo, eu imputo essa responsabilidade a isso, a falta de informação na realidade. Complementando aí o que você está dizendo, a princípio nós temos algumas ações, inclusive
dia 24 agora, né, prefeito? Nós já temos a abertura do edital aí com a convocação para um concurso público de mais 120 guardas patrimoniais. Né? Então, eu acredito que com esse contingente aí nós estaremos contribuindo para isso. Né? Contribuindo para isso. Eu não posso afirmar aqui que nós teremos um guarda em todas as escolas. Né? Nesse momento não é possível afirmar isso. Eu não afirmaria isso. Mas a ideia é exatamente essa. Mesmo porque a gente percebe que os pais, né, hoje, é claro, com essa falta de informação, todo mundo queria um policial militar ou queria um guarda municipal armado em uma escola. Né? Eu, particularmente, conversando com vários educadores aí, eu não sei qual é a opinião da professora Márcia, no sentido de ter uma pessoa armada na escola. Se evoluir dessa forma, daqui a pouco nós estamos presos e as pessoas ruins estão em liberdade. Né? E me parece que não é esse o projeto. Não sei se respondeu a sua pergunta. Aproveitar, prefeito. Eu posso contribuir com essa? Veja, o que aconteceu é um fato do país todo. Prefeito, pode falar no microfone, a gente está Posso? Isso. O que aconteceu é um fato que mexeu com a vida do Brasil inteiro, né? Nós estamos vivendo um momento diferenciado. E é claro que diante disso, diante desses desafios, nós teremos medidas emergenciais, pontuais, como estão ocorrendo, e medidas permanentes. Por exemplo, desde 2018 nós temos 1.380 câmeras com botão de pânico em todas as nossas escolas. Isso já vinha acontecendo. Vamos aprimorar isso? Sim. A presença, uma lei como essa não é uma lei exatamente para esse período, é uma lei que nos dá a possibilidade de trabalhar com um pouco mais de efetivo nas escolas, né? Ter a presença de um guarda patrimonial na escola ou um outro agente de segurança viabiliza através de parcerias como essa. Nós estamos também, vamos testar a semana que vem, um sistema de inteligência que está sendo feito lá no Irene Hicker, com um piloto, que é um sistema de inteligência para monitorar toda a escola, todo o entorno da escola de forma definitiva. Então tem algumas ações que elas serão definitivas, inclusive a possibilidade de termos a presença sempre de um guarda patrimonial. Nós precisamos entender, como disse aqui o Garcês, que segurança pública é a única política que chega a todos. A saúde tem um percentual que tem plano, a educação tem algumas escolas que são privadas, mas a segurança pública não. A segurança pública é desde as pessoas mais frágeis até, evidentemente, grandes empresas, grandes empresários. Então a segurança pública é a única política horizontal de ponta a ponta, inclusive no interior. Mas não tenho dúvida que esse momento remete o poder público e os gestores a tomarem medidas pontuais, a médio e definitivamente que vai acontecer. Tem escola que nós vamos ter que levantar o muro, né? Tem escola que nós teremos outras ações que são necessárias, mas o monitoramento inteligente que nós vamos apresentar, eu acho que vai ajudar muito aí definitivamente nessa segurança permanente das nossas escolas. Grato, prefeito. Se faz necessário mais uma indagação do senhor secretário de Segurança, Pedro Fernandes Oliveira, que o senhor tem declarado, e na televisão inclusive, que a ideia, liminarmente, não é um confronto desses vigilantes dos estabelecimentos de ensino diante de um suspeito, mas talvez um olhar mais atento. Como é que é o plano operacional de atividades? A gente não sabe, às vezes, qual que é a ideia. O senhor fez polícia há muito tempo, sabe mais que nós. Às vezes, qual que é a ideia de um estranho que se aproxima? Como é que será essa operacionalidade, né? E se alguém quiser entrar realmente no colégio, como é que é esse plano, na verdade? Perfeito. Bom, até quero ter um colega da Polícia Federal aqui, o Corpo. Eu acho que, eu penso assim, toda situação ela é diferenciada. Eu não poderia afirmar, se entrar um indivíduo aqui, né, que nós poderíamos fazer. Então, não dá para dizer, todas as situações, elas não são da forma igual. Né? O que eu digo na informação que eu tenho, inclusive não necessariamente para o guarda, ou mesmo para o guarda, se você está em um ambiente com mais pessoas, e nesse caso um ambiente com crianças, você está lá armado, você vai para um confronto, você vai sacar a tua arma, uma pistola, uma calibre 12 e sair dando tiro? Me parece que não é essa a situação. Né? Então, ao você observar a situação, inclusive existe
projeto americano, na verdade, aplicado em todas as escolas americanas, né? Você pode poderia me ajudar, em que você pode, inicialmente, o ataque, ou você pode se esconder. Existe um protocolo do hide, fight or run, né? Não correr, se esconder ou lutar, não necessariamente nesta ordem, né? Mas eles têm protocolos para poder agir nesse momento. Porque eu estava vendo o secretário falando sobre a polícia, né? Questionando sobre a polícia estar em todas essas escolas. A polícia não vai conseguir estar em todas as escolas. Acho que o principal é a gente preparar os professores para conseguirem agir, para dar essa primeira resposta no caso de um ataque. Porque a gente não vai conseguir manter o guarda municipal, o PM, em todos esses locais a vida toda. Então acho que a principal maneira de a gente conseguir ajudar é justamente fazer esse preparo. Precisa ter arma? Não necessariamente. Às vezes você sabendo o que fazer naquele momento, você consegue ganhar tempo para que a PM chegue e consiga resolver. A ideia acho que é essa. Agora, o que a polícia brasileira, de modo geral, PM, civil, vocês mesmos têm em relação a esse avanço lá no exterior dos Estados Unidos, que a gente sabe que é uma das melhores polícias do mundo? O que nós temos que eles nos ensinaram, o que nós adaptamos? Já temos uma cartilha pela Polícia Militar, como o nosso colega da Polícia Federal falou. Já foi repassado para todos os colégios e realmente é correr, se esconder e por último, se for possível, como último ato, combater. Então, essa é uma cartilha que já foi divulgada para todas as escolas. Está sendo desenvolvido diversas palestras pela Polícia Militar, principalmente o pessoal do batalhão do BTEC. Inclusive, agora à tarde, o Tenente Paulo estará numa reunião com a professora Luciana e com alguns professores. Então, isso está sendo divulgado. Prefeito, dá licença. Uma questão em relação à segurança, a gente sabe que muitos dos casos que a gente acompanha de ataques tem uma causa conhecida, bullying, enfim, enfrentamentos anteriores. Eu queria que o senhor falasse um pouco o que já existe hoje e se tem algo para ser ampliado em relação a isso, né? Para estar lá na base. Sim, até quando eu respondi o David, exatamente isso. Tem alguns benefícios que nós teremos no país a partir desse momento que ficarão para sempre, né? Treinamento, por exemplo. A secretária Márcia me disse aqui que nós vamos contratar especialistas para capacitar os nossos diretores, exatamente no comportamento. Mas nós precisamos entender que, além do pátio da escola, isso cá para nós acontece sempre. Não é agora que nós estamos vendo que um aluno leva um canivete, um estilete, uma arma falsa. Isso sempre aconteceu nas nossas escolas. É evidente que o momento acaba virando uma notícia um pouco mais preocupante. Outra coisa que eu quero dizer também é que a decisão de criar o dia 20 foi algo planejado. Eu falei com psicólogos, falei com pessoas que entendem e estudam essas pessoas. Nós temos dois comportamentos. Crianças jovens que estão dentro das escolas, e aí é preciso, inclusive, o envolvimento dos pais para monitorar o comportamento do seu filho. O que ele faz em casa? Ele ajuda nos afazeres da casa? Ele é um menino voltado para o dia a dia da casa, ou ele fica trancado num quarto assistindo filme de terror? E qual que é o comportamento dentro da escola? Os pais conversam com os diretores. Depois que nós colocamos o monitoramento no pátio das escolas, nós percebemos que muitas crianças que chegam em casa machucadas são crianças que desrespeitam, inclusive, as normas internas. Já tivemos casos que nós comprovamos a mãe, que aquele menino que chegou em casa, que a mãe foi na escola fazer um registro de reclamação, através das nossas imagens nós vimos que é um menino que bate na cabeça do outro, pula em cima da mesa e não tem comportamento. Então, esse é um desafio para todos nós. E o outro caso, nós estamos falando de psicopatia. São psicopatas. Aliás, é o seguinte, uma pergunta aqui: por que eles não atacam o 6º BPM? Por que não atacam o Exército? Porque a sua necessidade de atenção é diferente. Eles sabem que se eles atacarem o 6º BPM, possivelmente a primeira ação dele será morto. Ele não quer apenas morrer, porque se ele quisesse morrer, ele tiraria a vida em casa, com um revólver, com uma faca, com veneno. Ele precisa chamar a atenção. Então, aí um caso de inteligência que o Estado, o município tem que ter.
O Dr. Rubens me falava agora há pouco exatamente do que é peculiar à Polícia Civil, investigação. Não pense essas pessoas que estão fazendo apologia na rede, que eles não estão sendo monitorados. Alguns fazem com convicção, outros fazem para chegar na escola, dizer para aqueles meninos que lá estão, olha, isso aqui eu que estou capitaneando. Nós temos um problema reconhecido já. O maior problema que nós temos é na 6ª série, de evasão escolar. Por quê? Porque as crianças que estudam 9 anos conosco, 10 anos na escola municipal, é uma educação diferente. Além da didática, é um cuidado. Nós temos criança com 2 meses na escola. Fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, convivendo com as mesmas crianças, possivelmente com os mesmos professores. Quando essa criança chega no ensino fundamental, na 6ª série, ele passa a conviver não com criança de 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Ele passa a conviver com adolescentes de 11, 12, 13, 14, 15 anos. É diferente. O maior problema de bullying que tem é exatamente nas crianças que adentram a escola fundamental. Tanto é que é o maior índice de evasão escolar. Então, é um sistema que nós já estamos conversando com o governo do Estado para que a gente possa resolver. Mas respondendo a sua pergunta, sim, independente se nós estamos tratando de quem está dentro da escola e pratica o bullying, a agressão, pequenos delitos, ou são pessoas psicopatas que, como eu disse aqui, precisam de atenção. Aquilo que eles não têm dentro de casa e se sentem isolados, desprestigiados, eles buscam fazer isso. E por que escola? Porque a escola ele terá com certeza um êxito na cabeça dele. Ele vai num lugar frágil, pratica o seu crime e vira notícia. Então, a intervenção tem que ser antes disso. Prefeito, nós estamos aqui falando, obviamente, de segurança, que é muito necessário isso, mas uma situação hipotética. Tem uma outra ponta que preocupa, que é exatamente o comportamento da criança a meio de tudo isso. Por exemplo, eu sou avô, tenho conversado com minhas netinhas, e o que a gente percebe nas crianças, que elas não têm a compreensão disso tudo. Elas estão com medo de ir para a escola, essa aqui é a grande realidade. Talvez a pergunta seria mais certa para a secretária Márcia, que a gente está aqui, porque eu gostaria de saber o seguinte: que tipo de orientação é dada ao professor para criar essa barreira emocional, para que a criança não tenha esse reflexo negativo, para que ela não perca a vontade de ir para a escola, para que ela não sinta tanto medo disso que está acontecendo, que é muito novo. Exatamente, Jota, é o diálogo mesmo, só que nesse primeiro momento, não é o momento ideal para a gente transferir responsabilidade. Os professores e os diretores também têm medo. Eles têm filhos e eles estão lá. Eles não podem ser lá além do que já é a direção didática, de ensinamento, de cuidado. Eles precisam da nossa proteção. Então, colocar um guarda, um agente de segurança dentro da escola, é dizer para a diretora que a senhora, que o senhor também está sendo cuidado. E, principalmente, nesse momento, por que nós estamos chamando o pai? Para dizer o seguinte: nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Poder público, o professor, o servidor, a segurança. E a partir desse momento estaremos juntos. Por isso que nós dissemos que é a vida inteira pela escola. Há necessidade, quando acontecer uma reunião de pais, a participação. Porque a escola, volto a dizer, não é um depósito de deixar crianças, é o dia a dia da criança. E lembrando aqui que até os 6, 7 anos é a primeira infância. É o melhor período de capacitação, de conscientização das nossas crianças. Então, é um momento histórico, é um momento que muda o comportamento necessariamente de todos nós. Por isso que o treinamento com os nossos diretores, esse treinamento é um treinamento de ação de segurança, do que fazer num momento como esse. Mas o dia a dia do diálogo, nós temos que implantar através desse relacionamento entre escola e comunidade. Prefeito, por gentileza, aliás, essa situação aí da invasão do ensino fundamental, agora há pouco em rede nacional, a televisão observou como uma tragédia silenciosa, né? O prefeito está muito bem sintonizado, mas nada do que se faz, inclusive esses reforços de material humano, é de graça, tem investimentos. Muito antes, aliás, um pouco antes da tragédia de Santa Catarina, o presidente da Câmara apresentou um projeto, o qual foi aprovado, para a implantação dos detectores de metais nas escolas, e eu agora soube semana passada,
através do deputado federal Fernando Jacobo, já iniciou os entendimentos das verbas que vêm através de emendas do governo federal que possam auxiliar para a aquisição desses materiais, prefeito, é isso? Veja, eu acho que toda ação é importante. Agora nós temos que entender o seguinte, não adianta eu colocar um detector de metal em uma escola e fazer uma publicidade. Nós temos 120 escolas em Cascavel. Outra coisa, aquele episódio que nós tivemos em Santa Catarina não foi numa escola pública e não foi pela porta de entrada, pulou o muro. Volto a dizer aqui, o psicopata, ele não quer, ele quer facilidade. Ele não entra pela porta da escola com um machado nas costas. O detector, ele pode ser usado também para que a gente possa identificar um estilete, uma faca, uma arma dos próprios alunos. Isso também pode ser implantado, com certeza que sim, mas não resolve o problema do dia a dia. Então nós temos que entender que são várias medidas que nós temos que tomar. Além de um detector de metal na porta de uma escola que tem 500, 600 alunos, isso demora um pouco mais para a criança entrar, o pai não tem paciência para ficar esperando, ele precisa, chega 10 minutos antes dele chegar no trabalho dele, precisa deixar a criança. A criança dentro da escola ou na porta, porque se tem um psicopata que quer fazer um crime, ele pode fazer na frente da escola, no período que a criança está entrando, ou com um carro, quando a criança está saindo da escola. Então, é muito complexo a segurança pública. Por isso que nós temos que ter várias medidas e ações e conscientização. Conscientização. Primeiro, para quem estuda, não há possibilidade de formar cidadão apenas dentro da escola. Aliás, educação, conhecimento é na escola, educação muitas vezes tem que ser em casa. É o limite para o filho, é como que ele fala com a mãe, ele fala com o professor. Se ele fala senhor para o pai, possivelmente ele fala senhora lá para a professora. Se ela fala você, não me incomoda, ele vai agir também assim. Então, é um compromisso social que todos nós temos que ter a responsabilidade de saber por que o meu filho está tirando nota baixa, nota alta, por que ele está indo, por que ele não está indo com uniforme, se ele está fazendo tarefa ou não. Então, é um combo de ações que nós temos que ter na vida da criação dos nossos filhos e dos nossos futuros cidadãos. Eu peço a gentileza do presidente Alessio Spino, da Câmara Municipal, então, que nos faça aqui um breve resuminho aqui, exatamente o teor desse projeto. Que antes da tragédia ele apresentou, o projeto foi aprovado, com que fundamento realmente ele foi apresentado para evitar, né? Entrar uma faca, arma de fogo, tudo esse é o projeto original, a ideia original do detector, meu caro presidente. Só para registrar, desculpa, presidente, só para registrar que eu não estou contra. Eu acho que, como eu disse aqui, é uma ferramenta a mais. Mas, né, aliás, nós discutimos antes, inclusive, quando o Alessio falou da proposta. Foi feita uma indicação, não foi feito projeto, foi feita apenas uma indicação para que o prefeito pudesse fazer um estudo que está sendo feito, está sendo pensado nessa situação, e evidentemente que as escolas que nós temos, aliás, o modelo de escola que eu tenho defendido é um pouco diferente das que estão aí no sentido ou depois dessas tragédias. Eu imagino que uma escola tem que ter os muros altos, com cercas em cima, com portas giratórias, enfim, acho que as próximas escolas que vão ser construídas no Brasil vão ter esse viés. Todavia, como disse o prefeito outro dia, a partir do momento que um psicopata desse quiser tirar ele de alguém, ele vai chegar na porta da escola e vai atirar antes das pessoas entrarem, né? Então não foi um projeto, foi uma indicação que o vereador tem essa prerrogativa, exatamente para incendiar esse debate, essa discussão. Gostaria de pedir para o doutor da Polícia Civil, delegado-chefe, né, doutor Rubens, para falar um pouquinho do papel da Polícia Civil também, né? Agora há pouco o prefeito falou, olha, tem gente sendo monitorada, algumas publicações na internet. Como é que isso está acontecendo e o que já foi descoberto, pelo menos aqui na região da 15ª SDP, doutor? Bom dia a todos. Primeiramente, eu parabenizar a todos aí pela essa iniciativa. Eu acho que o caminho está correto. Essa união de esforços com várias forças de segurança e o município e a sociedade como um todo. Em relação à Polícia Judiciária, desde esses acontecimentos lá em Blumenau, estamos monitorando situações. A gente percebeu que, na sua maioria, são situações falsas, situações em que essas pessoas querem chamar a atenção, mas que não tem realmente o intuito de praticar essas ações
criminosa. Em torno aí de 85% já foi detectado que isso aí são meramente situações falsas, né? Isso é importante para que a nossa sociedade não se recolha. Nós temos que enfrentar o problema, prefeito. O senhor está completamente completo de razão. Eu acredito que nada de mais grave acontecerá. No entanto, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, a Polícia Militar estão irmanados nesse embate. E em relação à parte investigativa, só para que os senhores tenham conhecimento, a Delegacia de Adolescente é que tem a atribuição principal para essa investigação. No entanto, tendo em vista a proporção dos últimos acontecimentos, foi colocado todo o grupo do nosso GDE, inclusive, prefeito, na quinta-feira também, apesar de não ser atividade fim nossa, a parte preventiva, ostensiva, nós estaremos sim, a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, a Guarda Municipal, fazendo esse acompanhamento. Então, nós tivemos, a princípio, foram 4 situações que foram investigadas, né, que chegaram ao nosso conhecimento. Houve uma situação com busca e apreensão, mas, como eu disse, até o momento, nada de concreto que possa se concretizar, na verdade, foi detectado. Então, por parte da Polícia Civil, as situações que foram levantadas até o momento, não há como afirmar que nenhuma dessas situações tinha possibilidade de se concretizar aqui em Cascavel. Essa falsidade causa um terrorismo descomunal, desproporcional na população. Essas pessoas podem responder criminalmente por isso, doutor? Com certeza podem e chegaremos a esses autores. É lógico que é uma investigação, ela demanda um certo tempo, né? Você trabalha com essa veiculação por meio digital, então você demanda um pouco mais tempo. Mas com certeza chegaremos a esses autores e serão devidamente responsabilizados. Mas como eu disse, até o presente momento não temos que nos preocupar, mas é importante essa ação, principalmente de conscientização dos pais. Os pais é um fator, eu acho, de maior importância nesse embate. Eu acho que de toda situação negativa a gente tem que extrair coisas positivas. Eu acho que foi uma forma de trazer a família mais próxima da escola. Porque nós temos uma cultura muito de transferência de responsabilidade para isso. E a escola, como o senhor disse, ali você está passando conhecimento, mas a educação tem que vir de casa. E eu sei que muitas famílias têm uma situação um pouco mais delicada, às vezes não conseguem estar acompanhando mais de perto, mas é importante que os nossos pais tenham conhecimento, tenham essa preocupação de verificar e acompanhar essa situação de casa. E não só com o autor, porque foi detectado que a maioria desses autores foram vítimas no passado por bullying. Então nós temos que verificar desde essa situação desse autor que foi vítima e de possíveis vítimas hoje que eventualmente possa chegar a ser uma possível ameaça. Prefeito Paranhos, para encerrar a nossa parte aqui, na prática, como deve acontecer esse dia 20, essa mobilização e o porquê dessa mobilização das forças de segurança? Existe um motivo específico? O que o nosso setor de inteligência das polícias e também a prefeitura conseguiu levantar? O motivo é exatamente aproveitar a oportunidade do momento frágil que nós estamos passando para dividir responsabilidades de forma muito respeitosa. Eu acho que chegou o momento de abraçar a escola por todos, né? Muitos pais não conhecem o dia a dia das escolas, o que acontece. Acho que diante dessa fragilidade, desse momento que vivemos, é a oportunidade que nós temos de colocar a escola no nosso dia a dia. Eu quero que os pais possam conhecer a escola, participar dos desafios que nós temos e também daquilo que o diretor, que a professora possa falar para o pai. Olha, do portão para fora, tem muitas coisas que dependem dos pais.
né? Então, a gente está aproveitando esse momento para que nós possamos lançar uma campanha no dia 20, mas que permaneça durante todos os dias de aula. Preocupação, sim, a mesma preocupação que nós temos dentro de casa com o nosso filho, que deveria ter, precisa ter dentro da escola. Então, é esse momento que nós estamos fazendo, né, para que a gente possa chamar a população, a sociedade, as entidades, as empresas, para que nós possamos. Nós fazemos isso todo dia, todos os dias. Aliás, a família que tem 2, 3 filhos em casa, sempre acontece, uma criança cai, machuca, corta o dedo, bate a cabeça. Vocês imaginam 30 mil crianças todos os dias, durante 200 dias por ano. Com todo respeito, eu acho que acontece, inclusive, poucos episódios, porque não é fácil cuidar. Então, acho que nesse momento vale a pena a gente assumir esse compromisso. O poder público, né, fazendo a sua parte, investindo o que tem que ser investido, o setor de segurança priorizando essa ação e os pais entendendo qual que é o movimento da participação dele. Prefeito, só para uma orientação, assim, o pessoal que vai nos assistir vai ter essa dúvida, os pais eles podem chegar a qualquer horário na escola, vai ter um profissional especificamente, se forem 100 pais ao mesmo tempo, a escola vai ter condição de atender todo mundo, só para ter essa orientação para quem vai assistir, provavelmente vai ter uma dúvida com mais. Sim, nós já orientamos os nossos diretores que durante essa semana, desde segunda-feira, estamos convidando para que os pais se credenciem, aqueles que querem ir. E claro, nós estaremos mais do que nunca com toda a nossa força de segurança nessas escolas. E para entrar à escola, evidentemente que ele tem que ter um vínculo, ele tem que ter um filho estudando ali. Claro, se for um empresário, alguém de uma entidade conhecida, reconhecidamente, vai chegar, vai se apresentar e vai estar lá. Como nós todos, os secretários municipais, estaremos visitando as escolas, participando um período ali, porque nós teremos cada escola tem um planejamento diferente, algumas que vão ter café da manhã, tem outras que vão ter brincadeiras, mas é a oportunidade que os pais estejam lá. Todos que chegarem serão atendidos, mas é claro que é importante que ele, entre hoje e amanhã, possa se credenciar para poder visitar a escola onde o seu filho estuda. Pessoal, acho que